Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Eis a minha convicção. Aquele que começou em vós tão boa obra, há de levá-la a bom termo até o dia do Cristo Jesus. Em outras traduções, eis a minha certeza, estou certo ou estejais certos. Aquele que começou em vós uma boa obra, vai cumpri-la, ou outras traduções, vai levá-la à perfeição, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu confesso que essa palavra, ela é muito forte, muito revigoradora para todos e cada um de nós. Porque veja bem, São Paulo, Deus através de Paulo, está nos dando uma certeza, tá? Essa palavra aqui não é uma sugestão, é um imperativo. Aquele, com A maiúsculo, né? Que é Deus, que começou em você a boa obra, Ele vai cumpri-la. E veja bem, São Paulo escreveu essa carta aproximadamente 55 depois de Cristo, em 55 depois de Cristo. São Paulo estava no cativeiro, talvez em Éfeso, os historiadores não têm certeza, estava preso, sabe? Só que Filipos era a primeira comunidade que ele tinha fundado no Ocidente, né? Então era a menina dos olhos de Paulo. E dali, da cadeia, da prisão injusta por causa de Cristo, né? Ele escreve, olha, vocês estão vivendo lutas também, vocês estão vivendo tribulações, era uma comunidade nova, tinha aproximadamente 5 anos, né? Mas não tirem os olhos de Deus. São Paulo está dando essa ordem, e Deus está dando essa certeza para cada um de nós. Olha, não tirem os olhos de Deus, porque aquele que vos chamou, aquele que começou em vós uma boa obra, Ele vai cumprir. E vamos entender bem o que quer dizer isso. A primeira palavra que São Paulo diz, que foi traduzida aqui pela CNBB, pela Bíblia da CNBB, como eis a minha convicção, no original grego era peitó, que queria dizer, olha, esteja certo. Peitó significava você estar firmemente, altamente convencido, persuadido de algo. Peitó. Ou seja, esteja altamente convencido, altamente persuadido. Do quê? Daquele que começou em vós uma boa obra, ergon agaton do grego, né? Qual que é essa boa obra? É a obra da redenção, é a obra da redenção de Cristo, né? Ergon agaton, aquele que começou em vós uma boa obra, ele vai cumpri-la. Epitelesei do grego, com o qual foi escrito, né? Que queria dizer o seguinte: completar, concluir, levar à perfeição, concluir perfeitamente. Veja bem, é uma certeza. Essa palavra, filho, filha, precisa encher o nosso coração de esperança, de ânimo, de entusiasmo. Porque veja bem, é muito comum quando nós começamos a seguir a Deus, ou quando nós nos dispomos a um propósito, no meio do caminho nós experimentarmos o desânimo, no meio do caminho nós experimentarmos o cansaço, né? É como quando alguém faz um propósito espiritual, ficar 30 dias ali se abstendo, ou na quaresma, 40 dias se abstendo de chocolate. Chega no meio do propósito, parece que vem um cansaço, né? Ou a pessoa que se propõe a emagrecer também, ela começa bem fielzinha, né? Fazendo a esteira, caminhando, se abstendo de pão, de certas coisas, mas no meio ali do processo, ela experimenta um cansaço, né? E essa comunidade também estava experimentando lutas. Mas São Paulo está direcionando o olhar daquelas pessoas, daquela comunidade. E o nosso hoje também. Ou seja, olhe para aquele que começou em vós a boa obra. Olhe para Ele, porque Ele é fiel e Ele vai levar à perfeição. E como eu disse, epitelesei do grego, não é só completar, não. É terminar a obra perfeitamente, sem qualquer dificuldade, sem qualquer erro, sem qualquer falha. No meio do caminho, a gente desanima, sabe? Acontece, talvez você hoje, filho, filha, esteja desanimado, desanimada de lutar pela sua família, desanimado diante desse filho que está dando trabalho. Ah, padre, menina é danado. Essa filha dando trabalho. Ou até você desanimado, cansado, né? Minha irmã teve criança há pouco tempo, a gente vai vendo como é cansativo, né? Vocês são pais aqui, o Manuel tem crianças pequenas. Cansativo, é difícil, é lindo, é uma bênção, óbvio, né? Mas quando Deus te promove a um novo nível, vem junto com esse novo nível algumas renúncias que são próprias a esse nível, né?
Então tem as renúncias, o cansaço. Talvez hoje você esteja cansado, cansada. Talvez hoje, filho, filha, você esteja abatido, esgotado mesmo, né? Diante de algo que você não consegue vencer, que você não controla, diante de uma depressão, diante da ansiedade, diante do medo, diante até de uma tendência que você não consegue vencer, né? Um pecado, uma tendência suicida. Nós estamos em setembro amarelo, né? Falando sobre isso, refletindo sobre isso. E é normal a gente se abater durante o caminho. Se você vê os homens de Deus, as mulheres de Deus, você pega a história de Moisés, quando você vai vendo, teve um momento no qual ele desanimou, falou: Senhor, olha, esse povo é teu, se quiser matar, mata, se quiser levar para a terra prometida, leva, eu não aguento mais. E é claro que Moisés desabafou ali com Deus, mas continuou o seu caminho, recobrou o seu ânimo, né? Faz parte a gente ter esses momentos, né? Elias, que ali pediu até a morte: Senhor, eu não aguento mais. Estava cansado depois daquela luta contra os profetas de Baal, perseguido por Acabe e Jezabel. Faz parte, gente, o cansaço abate a gente em alguns momentos, né? O desânimo vai visitando o coração da gente. Sobretudo quando nós estamos vivendo uma luta intensa, né? Mas essa palavra está direcionando o nosso olhar e é preciso mudar a lente, tá? Para ver a obra que Deus faz, é preciso mudar as lentes. É preciso mudar as lentes, tá? É preciso enxergar a partir de Deus as situações. É preciso ter os olhos fixos nele. É como se São Paulo estivesse dizendo aqui: olha, gente, tem problema, tem dificuldade, tem penúria, mas olha para aquele que começou a boa obra, porque ele continua trabalhando. Filho, filha, Deus está trabalhando naquilo que você tem orado todos os dias. Deus tem visto a sua luta e Ele não deixa de trabalhar. Padre, mas eu não estou vendo. Entenda bem o mundo espiritual. Quanto menos você vê, mais Deus está fazendo. Porque Deus trabalha às vezes em mistério, né? A gente não entende, mas Ele não se esqueceu de você. Deus é como um mestre de obras, eu vou usar essa analogia já que a palavra está falando das obras, né? Que trabalha responsavelmente. Meu pai tem uma pequena empresa lá no Paraná que entrega areia, pedra, né, para as construções, para as obras e tal. E antes de vir para Canção Nova eu trabalhei com ele. E eu lembro que às vezes era muito comum, por causa a pessoa sobreviver não é fácil, né? Tinha um mestre de obra que pegava 7 obras ao mesmo tempo. Aí é claro que ele não vai conseguir acompanhar as 7 bem, né? Aí ele deixava ali um servente em uma, em outra, né? E as 7 ao mesmo tempo. Talvez o dono da obra nem percebesse tanto, mas a gente que entregava areia, pedra, meu pai tem essa empresa lá no Paraná, né? Via. E às vezes saía alguma coisa errada, porque uma coisa é o mestre de obras estar acompanhando, né? Outra coisa é deixá-la com todo respeito, mas às vezes aquela pessoa, aquele servente, não tem aquela capacitação toda para acompanhar o todo de uma obra, né? E eu lembrava disso quando eu preparava essa palestra. Eu falei: não, Deus é o oposto. Ele está na obra da tua vida 24 horas, full time. Ele acompanha o alicerce, ele acompanha o assentar dos tijolos, ele acompanha o reboco, ele acompanha o acabamento da casa, a instalação elétrica, ou seja, Deus não abandona aquilo que lhe pertence. A sua falha não faz Deus te abandonar. Claro, você tem que voltar a Ele, mas Ele está sempre com os braços abertos, no mesmo lugar, te esperando. Quem se afasta somos nós, com o nosso pecado, com o nosso descaso, quando nós vamos colocando outras coisas, outras prioridades, né? Mas Deus, ao contrário de alguns mestres de obra, Ele é presente em todos os momentos, né? Em todos os momentos. E veja bem, qual é essa obra? Como eu disse, é a obra da redenção. Porque veja bem, a obra da redenção, da salvação do mundo aconteceu, na crucifixão aconteceu. Mas é uma obra que continua acontecendo na vida da gente. E Deus vai trabalhando dentro de nós, sabe? Às vezes, a gente desanima também quando a gente percebe que nós não conseguimos mudar certas coisas, né? Mudar dentro da gente, né? É o temperamento, talvez você com temperamento difícil. Ou você que para morrer de repente demora um mês, né? Aquela pessoa lenta para reagir. Tem pessoas que têm dificuldade, têm um temperamento, ela precisa de um tempo para processar tudo. Né? Com todo respeito, claro, se é a sua característica de personalidade, louvado seja Deus. É aquilo que Deus te fez, você precisa ser grato por isso. Mas talvez você está tentando mudar algo, você vai retroagindo, a hora que você vê, você cai de novo. Ai, padre,
eu me propus a comer melhor, eu me propus a não falar mal da vida dos outros, eu me propus a ser um esposo mais atento, eu me propus a ser mais paciente com o meu marido, com a minha sogra, com a minha nora. A hora que eu vi, padre, eu chutei o balde. E você sabe que a Bíblia chama o inimigo de o acusador, né? E ele se aproveita justamente desses momentos, quando você tenta e não consegue, para te convencer que você é o seu pecado e que o seu limite é soberano na sua vida. O acusador, quando você tenta mudar o temperamento e não consegue, quando você tenta deixar de usar droga e não consegue, quando você tenta emagrecer e não consegue, ser mais calmo ou ser mais ativo e não consegue, aí vem o acusador dizendo, olha, você é isso aí, meu amigo, você não vai sair disso, então se acomoda no pecado. Mas é a maior mentira do universo essa. Você não é o seu pecado. A sua fraqueza não define você. E Deus é especialista em nos levar além dos nossos limites. Não se acomode naquilo que você tem de pior. Não, filho. Deus é especialista em nos levar além dos nossos limites, sabe? Mas o tentador, o acusador vem para nos confundir, sabe? Para falar, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você pode ser melhor, sim. Deus, a obra redentora de Cristo está acontecendo na sua vida. E veja bem, é só continuar caminhando, é só prosseguir. E é interessante que ontem, quando eu estudava isso, algo me chamou muita atenção. Não é que nós temos que ser passivos e deixar Deus fazer tudo. Não, não. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente ensina muito isso aqui. O Marcinho ensina, todos ensinam, os pregadores. Mas existe um aspecto, algo desta obra de Deus, em que a gente é até meio passivo, você sabia? Existe um aspecto da obra de Deus que a gente tem que somente deixar Deus fazer. Somente não atrapalhar. Eu já contei aqui uma vez, eu não lembro se foi aqui ou se foi no Pra Ser Feliz, que uma vez, quando eu estava no começo da caminhada, naquele afã, né, de querer viver tudo ao mesmo tempo, se converter e já tornar, quando tem um encontro com Deus, quando a gente é jovem, a gente tem aquele fervor que na verdade é muito bonito, né? Muito lindo, e a gente, claro, nunca pode perder, só equilibrar, óbvio, e condensá-lo. Mas eu fui me confessar com um padre muito sábio, um padre mais velho, né? Muito querido lá na minha região, um padre italiano, e eu falei para ele, ai padre, eu estou sofrendo, né? Eu queria melhorar, eu quero ser santo. O que eu faço, padre, para eu ser santo? Ele deu um sorriso, a experiência dos anos ali, né? Disse assim, sabe o que você faz para ser santo, meu filho? Não atrapalha Deus. Deixa ele fazer, ele já está fazendo. Através do que você ganha, através do que você perde, através dos sofrimentos, né? Através das angústias, através das coisas boas, das coisas não tão boas, Deus está fazendo a obra que é dele. E aquilo caiu no meu coração, eles faz aliás 20 anos e eu nunca me esqueci, né? E é verdade, eu percebo que existe um aspecto no qual a gente é passivo, a gente tem que não atrapalhar. Dizer, Senhor, faz essa obra, leva à perfeição, completa perfeitamente a obra que o Senhor iniciou, sabe? Porque a obra é mais de Deus do que nossa, gente. E diante disso, o nosso trabalho é descansar em Deus. Nós temos muita dificuldade, na verdade, de descansar em Deus, sabia? Entendendo que Deus está fazendo a obra. O que muitas vezes nos é pedido é que nós descansemos em Deus. Como síntese, se eu pudesse sintetizar duas ações que nós precisamos ter, colocar em prática a partir dessa palavra, eu a sintetizaria da seguinte forma: paciência e descanso. Diante de uma palavra como essa, de que Deus está fazendo a boa obra, que Ele não desistiu de você, da sua vida, da sua história, do seu coração, que Ele não desistiu de te amar, que Ele não desistiu das promessas que Ele te fez, elas já estão a caminho, eu sintetizaria duas atitudes para que nós colocássemos isso em prática. Primeiro, paciência. Paciência com você mesmo, com o seu processo, tá? Conversão é um processo, não é mágica. Mudança de mentalidade é um processo, não é instantâneo, tá? Preciso te dizer. Claro que seria tão fácil o Espírito Santo viesse e nos mudasse totalmente num outro ser humano, mas a estrutura da nossa cultura, da nossa educação, da nossa formação, ela fica. E é aos poucos que o Espírito Santo vai gerando Cristo em nós, né? Vai gerando o homem novo, a mulher nova em nós. Então, paciência com você, paciência com o seu próprio processo, paciência com aquilo que você ainda não conseguiu mudar, paciência diante de uma enfermidade,
Às vezes Deus usa até de uma enfermidade, de um problema, para nos santificar, para nos purificar. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu manual, a Escola de Perfeição Cristã, tem uma parte tão bonita que ele fala que o sofrimento vai pouco a pouco, sofrimento assim que é saudável, que não é fruto de uma má escolha, mas que a vida permite, Deus permite, né? Ele vai nos desprendendo das coisas da terra e preparando o nosso coração para o céu, de modo, sintetizava ali Santo Afonso, que nós estaremos então com os pés no chão, mas com o coração já nas alturas, em Deus, no céu, né? Nos purifica das coisas da terra. E olha, é preciso ter paciência, porque Deus está fazendo a boa obra. Se você puder aí, digita depois a hashtag aí, sorrindo para a vida, Deus está fazendo a boa obra em mim. Faz uma hashtag bem comprida. E eu acho que é muito interessante isso, viu, Paula? O Padre Jonas nos ensina que a gente tem que escrever, né, no Diário Espiritual a mensagem de Deus para mim. Eu tenho gravado as homilias de cada dia no meu canal, né? E do YouTube. Eu sempre falo assim, escreva nem que for 3 palavrinhas aí, o que Deus falou para você, o que ficou forte. Porque isso ajuda você. O Padre Jonas foi muito inspirado por Deus, né? Quando a gente escreve no Diário Espiritual ali, o que Deus falou para mim, a mensagem de Deus, isso emocionalmente, psicologicamente, você vai... é isso que ficou forte, é isso que Deus está me pedindo nesse dia. Entra com mais facilidade na gente, né? Então, faz essa hashtag, Deus está fazendo a obra em mim. Deus está fazendo a boa obra em mim. Depois outra hashtag, paciência. Depois outra hashtag, descansa no Senhor. Gostei, estou anotando. Olha só, então, diante de uma palavra como essa, paciência. Paciência, filha. Padre, mas eu tenho que fazer, tudo bem, faz o que você tem que fazer, mas tem coisas que não é você que vai fazer, tá? Tem coisas que é Deus quem fará. Somente Deus pode fazer no seu marido aquela obra, na sua esposa, em você mesmo, tá? Porque às vezes a gente está tão preocupado em mudar o mundo, mas não entende que quem precisa ser mais consertado é a gente mesmo, né? É muito fácil dizer esses dias numa homilia, você querer consertar o problema no Afeganistão, sendo que você não é capaz de erradicar a divisão na sua casa. Você não está contribuindo para que tenha comunhão dentro da sua casa, como você quer ir lá no Afeganistão. Claro, rezemos por aquele povo sofrido, mas como é que você quer ir lá e resolver o problema se na sua casa você não está promovendo a paz, mas sim a guerra, às vezes, né? Então, paciência. Tem coisas que só Deus fará. Deus vai mudar. E mais, Deus já está mudando, tá? Não é que, padre, eu não vejo mudança em mim. Estou dando o exemplo do emagrecimento, que é muito popular, né? Eu comecei a retrocedi, ou comecei a estudar, já desisti. Tudo, gente, a gente tem que ter paciência e perseverança. Padre, eu estudei, eu estou lendo um livro, eu não entendo. Lê de novo, vai entender, né? Estou estudando inglês, eu não aprendo. Continua, você vai aprender. Padre, eu estou tentando vencer isso. Com Deus você consegue. Com Deus, não é só com Deus você consegue, porque a ênfase não está em você, viu? Diante dessa palavra, está naquele que começou a boa obra. Não é só em Deus você consegue. Com Deus, Ele te leva além, né? Ele te leva além daquilo que você não consegue. Ele te leva além dos seus limites, filho, filha. Paciência. Sabe, São Jerônimo tem uma frase muito bonita que ele dizia assim, olha, é na paciência e nos sofrimentos que o homem de Deus é formado. É na paciência e no sofrimento que Deus faz a boa obra em nós, e não nas festas, dizia São Jerônimo. O único que permaneceu nas festas e não na escola da paciência e do sofrimento foi Salomão, dizia São Jerônimo, e talvez tenha sido por isso que ele se perdeu. Salomão, né, no final da sua vida, era um rei muito sábio, mas se perdeu, está lá na Bíblia, né? Então, paciência na tribulação, paciência no sofrimento. Padre, eu queria tanto ter vencido essa doença já, padre. Faz tanto tempo fazendo essa quimio, essa rádio. Eu sei, filho. Eu me compadeço de você, filha. E Deus também. Mas paciência. A obra de Deus está sendo feita dentro de você. E talvez seja esse sofrimento a causa da sua salvação e da salvação da sua família, sabe? Mas é preciso ter paciência, porque a obra de Deus acontece paulatinamente, aos poucos. Deus está transformando você, está trabalhando naquilo que você tem orado. E olha, mais do que paciência também, a gente precisa, como eu disse, de descanso. Descanso em Deus. E é difícil descansar. Não é fácil não, tá? Em Deus não é fácil descansar. Porque veja bem, nós temos a infeliz tendência de querer ter tudo na nossa mão. De querer controlar tudo, de querer ter tudo no nosso jeito, do nosso jeito, aliás, no nosso tempo. E o que significa descansar em Deus? Fazer ao máximo o que você pode fazer e deixar Deus fazer a obra que é dele. Sobretudo nesse tempo no qual a gente está tão ansioso, sabe?
Nós estamos ansiosos, não tem como negar. Nós somos, eu tenho dito no programa Para Ser Feliz, que nós estamos à beira, Paula, meninas, de um surto coletivo de ansiedade. Escrevam isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho estudado isso faz muito tempo, e é o surto coletivo mesmo. A gente já começa a perceber os sinais, né? Com muita ênfase a gente começa a perceber. Mas é difícil descansar em Deus. Por quê? Porque a gente se condicionou a ter que resolver tudo. Sabe? E é claro, não é que você tem que ser preguiçoso, não. Faz tudo o que você pode, mas do mais, descansa em Deus. Descansa em Deus, porque senão você atrapalha Ele. Você o atrapalha, sabe? E Deus tem caminhos que a gente desconhece. Semana eu estava lembrando, há tempos atrás, né? Eu estava ainda na época do seminário, eu tinha pedido para Deus que eu queria que Ele reconstruísse o meu relacionamento com uma pessoa que estava muito ruim, essas coisas que, eu era jovenzinho, que a gente vive, às vezes, desencontro, né? Eu falava, Senhor, reconstrói meu relacionamento, tal. Quanto mais eu rezava, mais Deus me afastou dessa pessoa. Eu falei para ele, eu estou pedindo outra coisa a Deus, né? Eu acho que foi errada a oração, foi para o canal errado, né? E depois de 1 mês e meio rezando, a pessoa voltou e nós reconstruímos a amizade. Foi maravilhoso, somos amigos até hoje. Hoje é um sacerdote já, né? E depois Deus foi me dizendo, filho, quando você começou a rezar, eu comecei a trabalhar. Só que o que vocês precisavam, naquele momento, era distância. Para eu trabalhar no coração dela, para eu trabalhar no seu coração e então os preparar para voltar. Mas eu com aquela ansiedade juvenil, querendo resolver, Senhor, eu estou rezando, você não está me dando o que eu estou pedindo. Mas eu também fui teimoso, falei, vou continuar rezando. Já que ele está fazendo alguma coisa, eu vou continuar, né? Mas interessante, né? O Senhor traz para perto, Ele afastou. Mas Ele estava trabalhando, eu não tinha entendido. Mas depois eu fui percebendo, depois partilhando com a pessoa, né? A nossa amizade ficou mais forte que antes, né? Mas eu fui percebendo que antes, para nos aproximar, Deus precisava nos afastar. Porque Ele precisava fazer uma obra no coração da pessoa que estava fechada, magoada. E depois eu entendi que não era nem tanto comigo, é que o que nós tínhamos vivido tinha estourado outros processos interiores na pessoa, outros processos emocionais. Lembrou essa pessoa de coisas que ela viveu no passado, de traições de amigos, que nem eu tinha feito, eu não tinha feito esse mal todo, né? Foi um desencontro normal, comum, né, entre jovens, mas era o processo dela. Então, imagina se eu fosse ansioso e quisesse resolver a boa obra ali, eu ia atrapalhar Deus, né? Eu ia chegar na pessoa, eu ia atrapalhar, eu ia quebrar. Deus colocou a parede de tijolo, eu ia mandar marreta. Ia atrapalhar. Então, às vezes, quando a gente reza por algo, Deus nos tira de cena. Senhor, eu quero, por exemplo, um cantor, né? Vou dar um exemplo, o Manuel que está aqui. Senhor, eu queria tanto que o meu ministério fosse mais efetivo, alcançasse mais pessoas. Você começa a rezar e Deus te coloca no gancho. Você fala, vai, o que aconteceu? Mas Deus está te preparando para algo que você não vê, mas que vai acontecer. E quando acontecer, se você for fiel nesse tempo de gancho, né? Nesse tempo ali de discrição, de escondimento, quando acontecer, você vai ter uma autoridade no seu canto, na sua palavra, na sua ministração, que vai ser 7 vezes maior do que era antes, né? Então, descansa em Deus. Aquele que começou a boa obra não é só vai cumprir, ele já está cumprindo, né? Porque a palavra de Deus, quando ela é dita, ela já está acontecendo, né? É claro que no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o versículo acaba assim, a obra vai ser entregue perfeita, né? O Senhor é o artista que está esculpindo a nossa alma, né? Aí o dia que Ele nos chamar, que nós passarmos desse mundo, Ele vai chegar diante do Pai, né? Com a sua picareta do lado, com a sua marretinha, seu capacete ali de obra. Fala, Pai, está aqui a obra que eu fiz, recebe. Nossa, meu filho, está melhor que eu imaginei. Pai, deu trabalho, viu? Se for no meu caso, aquele grandão ali, Pai, deu trabalho. Mas minha marreta aqui, tem aqui a minha picareta, tem aqui esses materiais que eu fui usando para burilar. Está aqui, Pai, a obra perfeita. Meu filho, muito obrigado. E o Pai vai dizer, vem participar da minha alegria, da minha glória. Vem estar no meu reino. Imagina que alegria, gente. Imagina que felicidade. Imagina que bênção esse dia. Sabe? Mas mais uma vez eu digo, por amor de Deus, não atrapalha o mestre de obras, que é Cristo, né? Não atrapalha, não. Está acontecendo já, tá? Para que desanimar? Para que ficar desesperado? E olha, e veja bem, às vezes, nos momentos de prova, a gente desacredita dessa palavra, né? Mas é precisamente nos momentos de prova que Deus está fazendo essa palavra acontecer. Na minha, na sua, na nossa vida. É isso mesmo, né?
Ai, estou na prova, estou na dificuldade, não deu certo o que eu rezei, então Deus desistiu. Não, não, não. É aí que Ele está concretizando. Eu me recordo, e faz parte em tempos de luta, de espera, como eu disse, a gente se deixar bater pelo desânimo. É como a gente que é sacerdote. O tempo de seminário é um tempo fantástico, mas é um tempo também de espera, de provação. Gente, o padre estuda quase 10 anos para ser padre, né? Na minha época foi um pouquinho menos. Você faz 2 faculdades, você estuda língua, você estuda um monte de coisa, né? No meio do processo eu até brinquei um dia com o reitor. Eu falei, vocês me enganaram, se eu soubesse que tinha que estudar tanto, não tinha vindo. Mas depois, claro, fui me apaixonando pelo estudo da Sagrada Escritura, da Bíblia, né? Que é fantástico. Mas é um tempo de espera, é um tempo de provação também. Quem é sacerdote, ou se você é seminarista, né? Sabe? A igreja é muito séria na formação dos padres, né? A gente estuda, e não só estuda, não é só uma formação daqui, né? É uma formação também da alma, uma formação para você conhecer a igreja, conhecer a história dos santos, né? Conhecer a liturgia, que, diga de passagem, é fantástica. E em alguns momentos a gente desanima, né? A gente toca no cansaço, a gente toca no desânimo. Quando chega na segunda faculdade, que é a teologia, no meio ali, nossa, dá um desespero mesmo, né? Fala, nossa, eu vou me tornar tio-avô e não me tornei padre ainda, né? Mas é natural, né? A espera dói, né? Às vezes, esperar dói, né, gente? Não dá para negar, não vou mentir para você e dizer que é tudo perfeito, acontece. Não, não. O padre estuda quase igual um médico, se você for ver em número de anos, né? E era puxado. Mas pouco a pouco eu fui aprendendo isso aqui. Às vezes nem sempre eu consegui descansar em Deus, sabe? Mas eu fui aprendendo pouco a pouco, né? Vai dizer, Senhor, olha, é o seu tempo, é a sua hora, faz a sua obra, né? E custa, né? Esperar custa, descansar em Deus, acalmar a mente, você com a mente correndo para todo lado, aí já pensando em 5 mil coisas, mandando mensagem para o homem entregar gás aí na sua casa, deixa o gás para depois, mulher, acalma aqui, escuta essa palavra, você preocupado com tanta coisa, né? Acalma o teu coração, é um trabalho descansar em Deus, dá trabalho, custa, né? Custa ter paciência, custa deixar Deus fazer. Mas olha, eu comecei com o Santo Afonso falando dele, vou falar mais uma frase que eu acho muito bonita. Santo Afonso falava assim, olha, por mais que Deus nos custe, nunca o compraremos caro demais. Por mais que Deus nos custe, tá? Olha a metáfora aqui, as aspas. Nunca o compraremos caro demais. Eu amo Santo Afonso Maria de Ligório, que ele é profundo assim de uma maneira. E é verdade. Por mais que Deus te custe, por mais que te custe deixar Deus fazer, padre Zandonato, está custando. Por mais que te custe esperar em Deus, por mais que te custe ter paciência com seu filho, com a sua sogra, com seu marido, por mais que te custe continuar combatendo essa depressão enquanto talvez você queria encerrar a sua vida, por mais que te custe continuar lutando para domesticar a ansiedade, você não consegue dormir, os pensamentos correndo para lá e para cá, né? Eu ia falar racing, correndo, né? Os pensamentos correm para lá e para cá, né? De manhã não é só você que fica meio perdido não, viu, Paulo? Vai para inglês, vai para português. Sim. Por mais que seja difícil, não é caro demais. Por mais que Deus custe, por mais que fazer a vontade de Deus custe, nunca é caro demais a luta por amor a Deus. Nunca é caro demais o esforço para possuir a Deus, para honrar Deus, né? Possuir, claro, tê-lo dentro de si, para estar em estado de graça. Nunca é demais esse esforço para vencer o pecado, para restaurar a comunhão com Deus, porque o pecado mortal, ele quebra a nossa comunhão com Deus, né? Nunca é caro demais o que você paga, o esforço para estar em estado de graça, para vencer o pecado mortal, para se confessar, para reatar aí os laços com a sua família, para amar por causa de Deus, para perdoar por causa de Deus, para se libertar da mágoa, da amargura, do ressentimento. Não é caro demais o que você paga, né? O esforço, feito por amor a Deus. Agora, filho, filha, eu quero que você rumine, como nos ensina o Padre Jonas, né? Eu acho fantástico. Tem muito disso na Lexio Divina, claro que é um método de estudo da Bíblia milenar, mas o Padre Jonas, do meu ponto de vista, foi além, né? Coisas muito concretas. Esse ruminar a palavra que ele fala, ele nos ensina a escrever, por isso que eu falei lá no meu canal, nas homilias, sempre eu estou pedindo 3 palavrinhas, escreve que você entendeu. E você também, disso aqui, dessa palavra, escreva aí o que Deus falou com você. Rumine durante esse dia essa palavra. Como a vaca que come o capim, vai para o estômago, volta, mastiga de novo, o processo da ruminação, né? Rumine essa palavra e convença você mesmo
seu cérebro, sua mente, seu coração. Aquele que começou em mim a boa obra está cumprindo. Aquele que começou em mim a boa obra vai levá-la à perfeição até o dia de nosso Senhor. Eu preciso de paciência e descanso em Deus. Quero fazer um desafio ao vivo para o Emanuel aqui. Emanuel, pega essa palavra, pega essa reflexão, faz uma música para nós. Com essa palavra, não precisa ser agora não, claro. Ah, tá. Não precisa ser agora, mas eu desafio você e depois você vem cantar aqui no Sorrindo. Tá? Desafio você. Essa palavra e essa reflexão, ouça novamente, com certeza que Deus vai te inspirar, porque essa palavra é muito forte. Essa palavra para nós hoje é um elixir de vida e de ânimo para muita gente. Você que tinha desanimado aí, perdido a esperança, tá, filho? Filha, paciência e descanso em Deus. Descanso em Deus e paciência, porque aquele que começou a boa obra vai concretizá-la, vai levá-la à perfeição e já está acontecendo. Eu já posso ver, tá? Eu já estou vendo você, é você mesmo. Estou vendo um vencedor aí. Eu estou vendo um homem de Deus aí, uma mulher de Deus aí. Eu estou vendo as promessas de Deus acontecendo na sua vida, na sua vida. Eu estou vendo que Deus vai te levar além desse limite que você não consegue vencer. É você mesmo. Eu estou vendo que Deus, o Espírito Santo já está te purificando dessa impureza, dessa depravação, dessa sujeira que você não consegue vencer. Eu já estou vendo Deus fazendo aí, tá? E quando Ele te mostrar a obra que Ele está fazendo, você vai se maravilhar, você vai cair de joelhos e chorar, dizendo: obrigado, Senhor, eu não sabia que a obra era tão perfeita. Senhor, perdão pelas vezes que eu atrapalhei o que o Senhor estava fazendo. Você vai agradecer, porque Deus é fiel e Ele vai levar a bom termo a obra que Ele começou. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que está libertando muita gente nessa manhã do desânimo. Essa palavra, Senhor, está libertando muita gente nessa manhã da desesperança, da mágoa. Pessoas estão desistindo de estarem magoadas, de estarem ressentidas, e estão decidindo a perdoar a partir dessa reflexão, porque não custa caro demais o esforço que é feito por amor a Ti, para restaurar a comunhão contigo, para sairmos do pecado e restaurarmos a comunhão contigo. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor que começou em nós a boa obra, o Senhor vai levar essa boa obra a pleno cumprimento. O Senhor que começou em nós a boa obra, o Senhor vai concretizar. Obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos a Tua presença. Tu és Deus, Tu és Senhor. E derrama sobre nós a graça do Teu Espírito, Senhor, nos batizando nessa manhã, nos enchendo, nos tirando do sepulcro. Vem, Espírito Santo, nos dá a compreensão do que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dá o entendimento e nos ajuda a descansar em Deus. Para nós é difícil, Espírito Santo. Nos ajuda a ter paciência, nos ajuda a acalmar a nossa mente, Espírito Santo. Para nós é difícil, nós somos agitados, nós somos apegados. Vem nos curar, nos libertar, nos fazer melhores, Espírito de Deus. Nós nos entregamos a Ti, nós nos abandonamos. Obrigada, Senhor. Me recordou a palavra de Isaías, Padre, onde ele fala, né? Eis que estou fazendo